Jogo de Cintura. Olá, começa agora Jogo de Cintura, esse programa que reúne 5 mulheres para falar com muita liberdade sobre qualquer assunto do universo feminino e além. Eu estou aqui com Deborah Evangelista, Fabiana Sparrenberger, Daniele Bressan e Daniela Minello. E lembro também que Jogo de Cintura tem a parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. E também Royal Plaza Shopping, completo para você. E o tema de hoje, aqui no Jogo de Cintura, é que o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Sim, a nossa cultura é a do medo e a gente precisa falar disso, né? E tem quem diga aí que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Tem muitas frases atribuídas aí a autores célebres, né? Muito conhecidos como Érico Veríssimo, Clarice Lispector. Acho que são os campeões aí de frases de impacto atribuídas a eles, que não tem nada a ver com eles, né, Dani? Professora de literatura aqui de português, enfim. Então, junto ao Érico Veríssimo, a Clarice, outro time aí, com muitos autores com frases de impacto sobre amor, ódio e tudo isso. Mas quando eu descobri uma declaração da Jojo, né, uma autora conhecida, enfim, blogueira, apresentadora, né, para quem não conhece, vale a pena pesquisar, ela trouxe uma reflexão sobre o amor ter como oposto o medo, aí caiu a ficha para mim. Eu vi uma diferença ali, aquela história, indiferença, não, o oposto do amor é a indiferença, do ódio, né? Aliás, o oposto do amor é a indiferença, não, é o medo. Por quê? Ela traz pra gente que o medo trava, o medo nos paralisa. E o amor seria a expressão, a ação, né? Aquele sentimento que não é só dito, mas que é expresso, que vira atitude. E aí eu vi fundamento nisso, gente. Francamente, eu acho que o Érico Veríssimo e a Clarice se reviram quando frases como essa, né, o oposto do amor é a indiferença, são atribuídas a eles, porque é muito vazio isso, sem uma reflexão. E ela trouxe essa reflexão. Então, eu gostaria de saber de vocês, quero saber também de você que está em casa, você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, 559-9136-2472, 559-9136-2472. E nós estamos também pelo 93.5 do FM, você nos assiste aí pelos canais do Diário, diariosm.com.br, também pelo canal do YouTube do jornal e os canais 26 e 526 da NET. Gurias, me contem. Mas por que o contrário do amor seria o medo? Aí que tá. O medo, ele nos para... Eu gostei muito, não sei se tu assistiu o vídeo que eu compartilhei com vocês. Porque da Cris Guerra. Eu gostei muito. A Cris Guerra compartilhou essa fala da Jojo, né? Sim. E eu gostei muito porque eu vi fundamentação no que ela disse. Eu vou trazer aqui, a gente não vai reproduzir o vídeo, mas eu vou trazer em linhas gerais. Além disso, né, que para ela, o amor, ele não é aquilo que você sente apenas, mas aquilo que você consegue expressar. Ele é para o outro, porque o outro, para receber isso como uma prova, digamos, de amor, ele precisa dessa materialidade. Ele precisa de algo que fique entre a pessoa que diz amá-lo e ele, né? Então isso seria a ação. A gente falou aqui de amor de mãe, né? Que é incomparável. O amor é sempre algo único, maravilhoso. E entre a pessoa que diz ou que sente e os que recebem aquela manifestação. Cada fenômeno de amor é único, né? Claro, o amor de mãe tem esse peso, essa coisa especial que a gente vive ou, né, carrega, enfim. Mas eu gostei muito porque essa expressão do amor, essa materialidade, essa ação, quando você tem medo, você realmente não vai conseguir fazer, não vai conseguir, né, demonstrar, exercer. Eu não desmereço nenhuma das duas teorias. Sim, né? sim. Nenhuma das duas análises. Que o oposto do amor é a indiferença. Nenhuma das duas análises. Mas se eu vou fazer um pensamento, né, eu amo alguém, tá? Eu amo o Mário. Né? Meu marido, beijinho, amo o Mário. Muito bem. Teu pai, no momento, o contrário deste amor é eu desistir do Mário. Não gostar mais dele. O abandono. O abandono.
né? Eu não estou mais para o Mário, não estou mais afim daquele relacionamento, não gosto, não me agrada mais. Isso é uma análise. Outra que me parece ser a noção da indiferença é quando eu sou apaixonada pelo Mário, quando eu amo o Mário, e o contrário disso é o quê? Não é o ódio que o Mário sente por mim, porque ele não sente ódio. Ele simplesmente é indiferente ao meu amor. Ele é indiferente ao meu sentimento. Então, o que vai chegar para mim não é o ódio, ele não me odeia. Simplesmente ele não dá bola para mim, ele não está nem aí para o meu sentimento, para o meu amor, para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu penso. Então, neste caso, o contrário do meu amor seria a indiferença e não o ódio. Não, só para eu entender, para eu trazer para vocês entenderem por que essa declaração me impactou, porque na verdade eu entendo que a nossa cultura é a do medo. A nossa cultura em sociedade é muito voltada ao medo. E o que ela fala, Carla? Eu acho que até para ajudar o pessoal a entender um pouquinho, parece que a gente está muito no subjetivo, vamos tentar trazer com exemplos. O que ela diz no vídeo? Que quando tu vai tomar uma decisão importante na tua vida, um desafio que vai te exigir muita coisa, a primeira coisa, qual é o primeiro sentimento que surge? O medo. Medo. Né? E esse medo muitas vezes te paralisa. Você decidir ter um filho, você decidir uma carreira, decidir a roupa que vai usar daqui a pouco. Porque o medo não é uma coisa ruim. Todo mundo tem que ter medo. Nenhum sentimento é ruim, Débora. Nenhum sentimento é ruim. Aprendi isso com o Cadu, psicólogo. Nenhum sentimento é ruim. Okay. Nenhum. O que pega é o que a gente faz com esse sentimento. Então, quando eu estou aqui para estrear na TV pela primeira vez, é óbvio que eu vou estar com medo. Mas é esse medo que vai me impulsionar, né? Que é a fazer bem, a me preocupar, a tomar atitudes para isso. Agora, a partir do momento que ele me paralisa, eu não vou vir trabalhar nesse dia, vou ficar doente, vai me dar uma dor de barriga, alguma coisa, paralisou, né? Então, obviamente, é nesse sentido que ela fala, é a cultura que a gente vive hoje, é a cultura do medo. Em tudo que a gente vai fazer, em tudo que é desafiador pra gente. A gente não pensa em primeiro lugar, não é aquele sentimento que vem, poxa, que bacana, vou estrear na TV, tô pilhada, tô feliz da vida. O que pinta primeiro? O medo. E é legal a gente pensar também pelo viés, racionalizando, na verdade, né? Que o amor, ele promove esse movimento, né? Essa liberdade, vários sentimentos, né? E o medo, no momento que ele te paralisa, na verdade, é aquilo que a Cris Guerra traz, né, no seu vídeo, que é justamente o que nos move, por exemplo, a pensar. Ela cita até um exemplo de quando ela comentou que ela ia viajar pelo Brasil, né? E as pessoas chegavam e perguntavam para ela, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo? E ela nos convoca a pensar que é uma das coisas que até eu comentei ali no grupo, né, preparando as pautas, que justamente o pensamento ele leva a outro, e que isso é muito interessante. Então, por que a gente não controlar o nosso pensamento? E é muito legal quando ela fala assim, ó, que as mães, principalmente quando os adolescentes começam na fase de sair, e o adolescente demora para chegar em casa, o seu filho, e daí a primeira coisa é, meu filho foi sequestrado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente tende a pensar nas coisas, das coisas ruins, né? E aí, como que a gente poderia inverter este pensamento, pensando pelo viés? Não, de repente meu filho está lá, ele está contemplando alguma cena legal, ele está conversando mais com seus amigos. É um exercício difícil? Por quê? Porque exatamente como a Carla coloca, né? Nós estamos pautados, principalmente aqui no nosso país, a cultura do medo. Nós somos movidos pelo medo em tudo. A mídia nos coloca medo, tudo. A gente não sai sem antes travar as portas do carro, sem olhar tudo. Então, essa cultura que a gente tenta ver o que é benéfico, o que é benéfico, o que não é. E aí, quando a Fabiana falava sobre esse outro programa que vocês têm, que trata sobre a questão dos sentimentos, me lembra muito a questão do filme chamado Divertidamente, que é um filme sobre as emoções e que aborda justamente que nós temos que ter e nos permitir toda e qualquer emoção, mas na dose certa, porque uma complementa a outra. E é isso que forma os seres humanos. E essa dose certa é muito subjetiva, né? Exatamente. Cada um vai ter a sua, né? Cada um vai ter a sua. Nesse filme, Divertidamente, eu acho ele incrível, eu adoro ele. Até porque eu sou a alegria, né? Eu me enxergo na alegria, sim, 24 horas por dia na alegria, pilhada na tomada. Mas por que eu tenho que evitar
a frustração dos meus filhos cotidianamente. Eles precisam ter frustrações, eles precisam que a tristeza também os visite. Né? E é legal isso trazeres, Débora, por causa que a gente fala o quê para os nossos filhos? Segura o choro, prende o choro, tu não tem que ter medo, tem que ser valente, não tem nada. Tu tem que perguntar por que ele está com medo. E é legal quando a Cris é muito engraçada, a Cris Guerra. Ela traz assim, que durante a pandemia ela desenvolveu uma fobia ao escuro. E aí ela pensava assim, que ia ter um corpo esquartejado, sangrado no chão. Quando ela, se ela não acendesse a luz, ela começou a andar com lanternas. Ah, sim, importante, né, gente? Pra quem não conhece a Jojo, é o apelido da Cris Guerra. Então sim. Vale a pena E aí ela traz com esse bom humor, com essa irreverência, justamente ela diz assim, não, mas e se eu pensar assim, ó, não, eu posso encontrar borboletas, eu posso encontrar bambolês no meio do caminho. Então ela romantiza, no sentido de não é desfazer o medo. E é isso exatamente o que a gente faz com as nossas crianças. A gente não permite muitas vezes, né, que eles expressem as emoções. E aí que vem as doenças mentais, né, que a gente entraria numa outra pauta. Mas aí vocês observam que nós estamos falando de duas questões diferentes. Não, mas aí que está. Justamente esse era o ponto em que eu estava pensando em discutir. Por que falar de amor, o medo em oposição ao amor, quando a gente está falando da cultura do medo na nossa sociedade, que é real, gente, né? O medo pautando aí as ações ou as não ações. O que acontece? Não necessariamente o oposto de amor ser o medo, de maneira, romantizando, né? Levando necessariamente para essas questões. Não, é no sentido de o que impede, de uma coisa que impede a outra. Então, você pode ter um maior amor por alguém e ter medo de expressar aquilo e aquilo se opor à sua manifestação de amor. Você pode ter o maior amor por alguma área e você ter medo de morrer de fome trabalhando naquela área e você não manifestar o seu amor por essa profissão, né? E deixar de fazer parte da vida das pessoas e de construir belas coisas na sua vida porque tem medo de sofrer. Sim, mas você veja que essa é uma análise da Débora dentro de uma sociedade e em movimento, né? Isso Sim. É uma análise. Me parece que quando aqueles nossos dois, o Érico Veríssimo e a Alice Lispector fala que... Eles não falam, aí tudo bem que eles não falam, né? Não, eu sei, tudo bem que eles não falem, mas eu quero dizer assim, essa análise do amor ser a indiferença, oposto, eu acho, né? que é um oposto no sentido de eu amar outra pessoa e essa outra pessoa não me corresponder. E diante disso, a indiferença é o contrário do amor. Vamos para o próximo bloco? Vamos discutir, levar essa coisa dúbia aqui para o próximo bloco e resolver isso. Jogo de cintura volta já. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Bom dia, Santa Maria. Boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Está entrando no ar a CDN. Central Diário de Notícias. 93.5. 24 horas de jornalismo ao vivo. De segunda a domingo. 21 programas no seu rádio. Muita informação com credibilidade, dinamismo e agilidade. E com o jornalismo que Santa Maria merece. Somos um time de 30 apresentadores. Em 10 programas diferentes, de segunda a sexta. E mais 11 atrações no fim de semana. Com nossas unidades móveis, estaremos direto do local dos fatos. Assegurando a instantaneidade da notícia. E o compromisso de bem informar a nossa comunidade. Para cumprir a nossa missão, contamos com 40 jornalistas da nossa redação integrada. A maior equipe de profissionais da região central do estado. Garantindo que você fique bem informado nas 24 horas do seu dia. A nossa CDN 93.5. Tem também muita repercussão e análise dos fatos. Um time qualificado de comentaristas, convidados que trazem suas opiniões, garantindo a diversidade e a pluralidade no seu rádio. De segunda a segunda, o melhor do nosso jornalismo está em 21 programas. São 3 estúdios totalmente equipados para viabilizar a transmissão dos programas. Programas estes que vão ser transmitidos ao mesmo tempo na TV Diário e nas nossas redes sociais. E essa integração entre as plataformas permite que o nosso jornalismo chegue ainda mais perto da comunidade, gerando audiência, visibilidade e repercussão.
Informação 24 horas. Diversidade de temas e opiniões. Jornalismo com credibilidade sempre. Esta é a sua CDN 93.5. Central Diário de Notícias. Estamos entrando no ar com o mais completo e qualificado time de jornalistas do coração do Rio Grande. Com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o Jogo de Cintura e hoje o tema é o medo, né, na nossa sociedade, na nossa cultura, que vive isso dia a dia. O oposto do amor não é o ódio, é o medo, e ele nos paralisa. Então, será que a gente não está paralisado demais? A Deborah, no primeiro bloco, né, eu ia dizer no último bloco, antes do intervalo, a Deborah problematizou aqui, dizendo que nós temos, na verdade, 2 temas. E, para mim, na verdade, a gente tem um tema que leva ao outro. Né? Mas eu quero terminar o teu raciocínio. Não, mas realmente é um tema que leva o outro. Sim. Eles são correlatos, não resta dúvida. Só a análise deles é diversa. Né? Quando diz que o amor, o contrário do amor é a indiferença, é aquela pessoa que ama muito e que não é correspondido, que a outra pessoa não está nem aí. Ela é indiferente ao meu sentimento. Sim, isso é uma questão. Diferentes. Outra é aquilo que a gente está trazendo aqui, que dominou o primeiro bloco, que é realmente esse medo de qualquer coisa que nos paralisa, né? A gente vai fazer uma iniciativa, vai começar um projeto novo, vai andar de roda gigante, vai fazer é claro que vai dar aquele medinho, aquela coisa, será que tá certo, será que aquilo que eu fiz é correto, não é correto, eu quero, mas desde que eu tenha o controle sobre o que está acontecendo e o domínio sobre esse medo, que é importante que a gente tenha. Sim, na verdade são 2 temas que a gente pode fazer programa sobre cada um deles e meia hora é pouco. Mas o que é o raciocínio de raiz, né, que a gente trouxe para cá, né, da Cris Guerra ou da Jojo, né, para quem conhece aí pelo apelido, dizendo que tudo que move a vida, na verdade, vem por uma pulsão de amor. E eu concordei muito com ela. E quando ela disse que esse amor, ele para de ser manifesto quando a gente trava pelo medo, aí ela faz uma conexão. E eu gostei da conexão com a sociedade, a cultura do medo que a gente vive. Então, assim, na verdade, as pessoas comentam com muita frequência, e a Dani tá muito quietinha hoje. Deixa eu perguntar, então. Dani Bressão, qual é o medo? Medo do que te trava? Vamos falar sobre que medo que nos trava. Existe pra ti algum medo que faça Nossa, travar? muitos, né? É que eu tô ouvindo as opiniões e tô analisando. Olha, eu analiso de opiniões agora. Agora eu sou especialista, né? Não, de forma alguma. Eu tô ouvindo e pensando também, como eu já havia pensado sobre a pauta. Fabiana, há muita coisa que me mete medo. Mas que te trava, que tu te paralisa. A sociedade de forma geral. Até mas e que tu vai... ouvindo meu amigo Cadu, Carlos Eduardo, seja meu amigão, beijo no teu coração. Vai me ajudar, eu já pedi pra ele ajuda. Eu não te imagino travada por nada. Mas tu não me conhece. Eu tava agora aqui. Que medo do que? Eu sou uma pessoa que eu tenho fobia social. Eu tenho fobia social, então. Mesmo? Sim, é bem interessante. Não é interessante, é horrível. Mas as pessoas, elas me incomodam de certa forma. Não que eu vá prejudicá-las devido a isso, de forma alguma. Eu procuro fazer o que eu posso para sobreviver na sociedade, assim, porque eu dependo muito da sociedade para viver. Se eu pudesse, eu não dependeria. Se eu pudesse, eu morava sozinha numa caverna, afastada de tudo. Total, mas assim, felicíssima, dando risada assim na caverna, rindo na caverna. Muito mais social. Não, mas é que assim, quem tá ouvindo, assistindo, deve estar pensando, essa louca, tu acha que não depende de ninguém? Eu digo, não, eu sei. Eu amo chuleta, eu não sei criar vaca, então eu preciso que alguém crie uma vaca para eu poder comer o raio da chuleta. Eu dependo, mas de forma geral... mas eu entendo, eu dependo das pessoas, sim, eu dependo. Sim, com certeza, assumo. Mas eu falar também, eu me expressar, eu tenho muito medo de me expressar.
Isso é uma coisa que... A gente viu hoje aqui. Não, mas é que aí que tá a questão do amor e do medo. Então aqui é a melhor terapia para ti. Mas estou adorando. Olha só que maravilha. E uma coisa interessante quando a gente fala do amor e do medo, dessa questão do contrário, e não precisa ser exatamente o oposto, porque o amor nos dá liberdade. E essa liberdade não é sair fazendo o que tu quer, né? Sendo que nem eu digo, chutando o pau da barraca, não é isso. Mas a liberdade, assim, de se sentir segura, de se sentir o amor nesse sentido, seja ele da onde vem. Por exemplo, eu nunca tive problema de fazer as coisas certas, as certas, tá? Eu nunca tive problema, por exemplo, na minha família, eu sempre fui apoiada com muito amor. Então eu sempre consegui fazer, eu quero fazer uma escalada, vai. Quero ser Paquita de Camomim. Quero ser Paquita de Camomim, vai. E tudo é lindo, né? Sobretudo minha mãe, que lindo, que legal, e tudo. Isso é amor, né? Os amigos. Vai lá, Dani, vamos lá, isso é incentiva. Quando fui fazer uma aula de surf, eu morro de medo de fazer isso. Mas é meu sonho surfar, ainda vou surfar, só fiz uma aula. Eu tinha medo de morrer afogado, eu digo, essa prancha vai bater na minha cabeça, vai dar tudo errado. Um tubarão vai me comer, e o Evandro Santos, um beijo pro Evandro Santos. O medinho, né? Da escola de surf, ele não tem tubarão aqui. Ele vem um aqui só pra me comer, de tanto medo que eu tô. Mas eu subi, eu digo, vou, o diabo do respeito. Mas é só que me faltava. As crianças desse tamanho surfando, os caras bêbados surfando na praia, eu não ia surfar. Eu digo, não, eu vou surfar. Então, assim, eu tenho medo, mas o que vence o meu medo é a minha curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa pra cacete, você não tem noção. Eu tenho que ver, sabe? Isso também pra me matar. Então, o oposto do medo, por exemplo, é a curiosidade. Pra mim é a curiosidade. Não precisa a gente tratar sobre o oposto, necessariamente. Aí que tá. A Débora colocou essa questão e eu concordo. A gente vive um prisma, na verdade, várias possibilidades, né? Nessa vida, porque sentimentos não necessariamente se opõem, mas eles, às vezes, não permitem que o outro se desenvolva, né? Essa é uma coisa. O Sartre tem a frase famosa, e eu, com todo o perdão do pessoal da filosofia, das artes, das ciências humanas, com toda a habilidade que eles têm, não sou eu que vou dizer isso. Mas o Sartre tem uma frase fantástica, o inferno são os outros. Eu trabalho muito essa questão, porque eu trabalho com empoderamento e com autoestima. E aí a gente conversa um pouco sobre esse preceito bíblico, amai o próximo como a ti mesmo. Que próximo é esse que está ali? E a ti mesmo o quê? Tu realmente se ama? Ai, boa. Tu consegue se amar, se admirar, gostar daquilo que vê no espelho, daquilo que sente, daquilo que toca? Tu consegue fazer isso? E isso é legal trazer, que a Débora coloca, porque o que é o amor, né? Se não um trabalho constante investido naquilo que a gente projeta esse sentimento. Ou seja, o amor próprio é um cuidado de si constante. Eu trabalho para me sentir bem. Como é que eu vou amar alguém? Demonstrando afeto, demonstrando carinho, demonstrando zelo. O quanto eu posso fazer, por exemplo, por este programa, para que ele tenha esse sucesso, para que a gente goste de falar sobre determinadas coisas. É esse trabalho constante, né? E é interessante quando a Cris, ela aponta, né, o quanto nós temos esse poder dentro de nós mesmos de levar um pensamento que traga outro. E que não seja esse, né, da gente ficar o tempo inteiro com este medo. Então já começa por essas mudanças, né, que a gente poderia estabelecer no nosso cuidado, né? Não, e um outro detalhe também que eu acho muito importante, que eu tenho trabalhado cotidianamente, e não tem a ver contrários, mas tem. Por que a gente acha que ter amor próprio é ser individualista? Outra pauta já, né? Qual é a diferença? Então eu digo assim, gente, o fato de eu gostar de mim, de eu me admirar, de eu cativar, me priorizar, me colocar como prioridade. Por que ter amor próprio é ser individualista, é ser calculista? Não é, essa relação não existe. Eu posso cultivar, me amar, ter um amor próprio extremamente desenvolvido e ser solidária, gostar do outro, ter empatia. A própria ideia de opostos é muito vem muito daí, né? Desse maniqueísmo. Maniqueísmo. Na sociedade, você é 8 ou 80. Sim, uma coisa sempre anula a outra. Isso aí não tem. É legal isso aí que vocês colocam também, pensando nos outros programas que nós já falamos, né? Sobre a doação, né, da mãe que se doa, que uma vez eu escutei de uma psicóloga, que ela falou assim para mim, Daniela,
E eu falava, não, mas os meus filhos têm que estar bem, os meus filhos têm que se sentir amados. E ela falou assim, como é que eles vão se sentir amados se você não se amar e não mostrar que você, estando bem, eles estarão se sentindo amados e bem cuidados. Para mim, essa frase, assim, ó, foi fundamental em vários aspectos da minha vida, porque é justamente que não perpassa pelo egoísmo. Não. Mas o cuidado de si vai te fazer com que tu também consiga cuidar dos outros, né? Não, para mim, quando tem a aeromoça mandando colocar a máscara primeiro na gente, para depois na criança, para mim isso é um absurdo. Primeiro eu vou socorrer o meu filho. E daí quando tu te dá conta, assim, ó, que se tu não estiver respirando, tu não socorre ninguém. Morre você. Então, isso eu acho que é importante da gente estar falando. Olha só, e naturalmente aqui acho que a gente conseguiu se encaminhar para esse momento. Falta 1 minuto e a gente tem que ouvir a Dani. Olha aí, muito está bem. ótima. Hoje, a partir da indicação da nossa Fabiana Sparrenberger, trouxemos Clarice Lispector. Mão, agora preciso de tua mão, não para que eu não tenha medo, mas para que tu não tenhas medo. Sei que acreditar em tudo isso será, no começo, a tua grande solidão. Mas chegará o instante em que me darás a mão, não mais por solidão, mas como eu agora, por amor. Lindo! Parabéns! Para encerrar com chave de ouro aqui, o nosso jogo de cintura de hoje. Obrigada, gente. Obrigada pela presença aqui, por a gente discutir esse tema tão caro a todas nós. Jogo de cintura, então, tem parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza. Seja Inana, clínica de biomedicina, estética e bioortomolecular. E Royal Plaza Shopping, completo para você. Jogo de cintura volta amanhã. Segue com a gente essa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Gente. Jogo de cintura.